sou o professor Davi, agente Ambima pela CEA, CPA 20 e CPA 10. E eu venho nesse momento te fazer uma pergunta. Afinal de contas, CPA 10 ou CPA 20? Qual a melhor certificação? Qual é a certificação que eu deveria começar a pensar quando eu estou trabalhando em mercado financeiro ou quando eu desejo começar a minha carreira pelo mercado financeiro? Vamos lá. Você já percebeu que todo mundo deseja e todo mundo que fala em cursos e certificações, via de regra fala-se atender os clientes de alta renda. Mas afinal de contas, somente o cliente de alta renda, ele tem necessidade de alguém com certificação? Pensa comigo assim, se eu quero dirigir um carro, eu preciso de uma certificação, uma carteira de motorista. Para eu poder dirigir o carro, eu preciso fazer um curso teórico, depois o prático, vou prestar um concurso prático e se eu passar, eu recebo uma certificação. Concorda? Agora, eu preciso dessa carteira de motorista para comprar um carro? Não. Eu posso ter a carteira de motorista e não ter o carro, mas para dirigir o carro eu tenho que ter a carteira de motorista. Essa basicamente é a função das certificações. Eu quero te falar da certificação CPA 10 e da certificação CPA 20 nesse momento. Qual das duas é melhor? Na verdade, não existe uma certificação melhor do que a outra certificação. Existe uma evolução de uma certificação em relação à outra, onde você vai ter uma distinção maior entre uma e entre outra, assim como no exemplo que eu dei da carteira de motorista. Uma carteira comum, uma carteira para caminhão, uma carteira para uma outra utilidade. Assim são essas certificações. Nesse pressuposto de que, atualmente, com a tecnologia, quando a gente fala dos bancos digitais, quando nós falamos dos coworkings, há necessidade, de fato, de eu ter uma certificação imaginando sentar tão e somente numa sala bonita e recheada de coisas luxuosas para atrair um cliente de alta renda? Eu estou para dizer para você que a resposta atualmente é não. O cliente de alta renda, ele necessita de uma atenção especial. Mas não necessariamente do ambiente que você vai recebê-lo, mas a experiência que você tem para atender esse cliente. Ora, se eu não tenho experiência e eu faço uma certificação do tipo CPA 20, adianta. Se chegar alguém que trabalha com trade, alguém que trabalha com forex, se chegar na sua mesa alguém que trate de moedas internacionais ou de mercados internacionais, e eu não tenho experiência para tratá-lo, vai adiantar a certificação? Então, a experiência que eu te trago de 30 anos de mercado financeiro é, dependendo da sua experiência atual, é a certificação que você deve almejar. Por exemplo, eu não trabalho no mercado financeiro, eu não trabalho no mercado de seguradora, eu não trabalho como funcionário público, mas eu desejo ingressar nessa carreira. Os americanos eles usam uma expressão chamada "don't breed burns", não queime pontes. Então começa pela CPA 10, uma certificação inicial de um nível de conhecimento mais teórico e mais básico do mercado financeiro, mas que te capacita a entrar no mercado financeiro. Já é o passo 1, entrar nesse mercado.
eu tenho habilitação para entrar nesse mercado. É uma prova com 50 questões, preciso ter 70% de acertos, de um conteúdo denso. Sim, mercado financeiro é um conteúdo de certa forma mais denso, né? Sempre existe muito material para estudar. Mas ela é uma certificação importante. Eu ingressei na carreira e eu estou trilhando a minha carreira e eu percebo que se eu tivesse uma outra certificação maior, mais avançada, então eu poderia avançar na minha carreira. Então eu te convido a experimentar a CPA 20, a Certificação Profissional Série 20. Com essa certificação você já estará habilitado a vender, a prestar serviços de distribuição de fundos de investimentos e produtos bancários a uma gama de clientes maior do que a CPA 10. Mas o que me faz ir à CPA 20? Na medida em que eu desenvolvi o meu trabalho, a minha experiência, então eu vou por um passo seguinte, a CPA 20. Essa experiência que eu trago de mercado, de não queimar etapas na carreira, mas sim de você seguir e crescendo. E aí a CPA 20 é uma certificação que ela já vai trazer, já é necessário para essa certificação a parte teórica e a experiência da prática. Porque o certificador, ele elabora questões. Muitas vezes você vai olhar o material, você vai estudar o material, você vai fazer simulados e você vai olhar uma questão no momento da prova. E a questão não está escrita exatamente como você estudou, porque daí demanda a sua experiência. Aquilo que você já vivenciou, aliado à teoria, e aí você vai responder. E com isso, quando você tem a certificação CPA 20, então você consegue atender já clientes de maior envergadura, de mais patrimônio, de mais recurso, que demanda mais tempo e que tem necessidade de ouvir outras explicações, outras definições de outros produtos, e com isso eu te garanto sucesso na sua carreira.